Vamos agora a mais uma entrevista. Vamos falar sobre o ministro do STF, o Edson Fachin. Ele anulou todas as condenações de Lula. O jurista Edson Fachin entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar Lula. Ele aceitou a alegação da defesa do ex-presidente de que não houve ligação direta entre desvios na Petrobras e vantagens indevidas supostamente pagas a Lula pela empreiteira OAS. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Dr. Alberto Rolo. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, doutor Alberto. Mais uma vez, a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutor Alberto, eu acho que o assunto da semana foi sobre essa anulação aí e o posicionamento do ministro Edson Fachin. O senhor poderia dar um cenário geral e qual o posicionamento do senhor em relação a essa decisão? Vamos lá, bom dia Lilian, bom dia Fábio, é um prazer voltar a participar do Jornal da Rede Alesp. Então, como você disse, a semana começou com essa notícia, que foi logo na segunda-feira, né? Então, foi decidido em sede de habeas corpus, como a gente fala no juridiquês, que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era a vara competente para julgar os processos relativos ao Lula, réu Lula. Nessas ações ele é réu. E o que foi surpreendente é que, embora o pedido fosse relativamente apenas à ação do triplex, o ministro Fachin estendeu essa decisão dele também para os demais processos. Então, são 4 processos: o do triplex do Guarujá, o do sítio de Atibaia e 2 que envolvem o Instituto Lula. Então, o ministro Fachin considerou uma decisão monocrática, só dele, considerou que a vara competente não era em Curitiba, e sim no Distrito Federal, e anulou aquilo que ficou decidido. Uma consequência dessa decisão, está escrito expressamente na decisão, ele anulou todos os atos decisórios a partir da denúncia. Isso, em princípio, significa que é começar o processo, ou os processos, já que são 4, né? Recomeçar os processos do zero, produzir provas novamente, ouvir testemunhas, as perícias, o exame dos documentos, começar tudo de novo. E, até lá, o Lula é elegível, o Lula hoje é ficha limpa. Agora, nessa mesma decisão, Lília, o ministro Fachin deixou uma abertura para que o novo juiz ou juíza, né, lá da Justiça Federal de Brasília, possa aproveitar os atos de instrução. Então, se o juiz ou juíza novos lá de Brasília entenderem que dá para aproveitar, isso significa que para fazer uma nova sentença, para que eles deem uma nova sentença, seria muito mais rápido. Então, daria para julgar de novo os processos lá em Brasília. Eventualmente, quem não gostar da decisão recorre para o Tribunal Regional Federal lá da primeira região e talvez a gente tenha novas decisões ainda antes da eleição de 2022. Essa é uma possibilidade. Me parece que tem aí algumas pontas soltas na decisão. Você perguntou, Lília, se eu achei correto ou não. Sempre lembrando, é o ministro do STF, né? Então a decisão tem que ser respeitada, mas eu acho que existem algumas críticas. Por exemplo, o timing, né, dessa decisão. Se a defesa alega isso faz 5 anos, e a própria defesa soltou notas dizendo isso, faz 5 anos que a gente briga por isso, por que demorou tanto tempo a reconhecer? Esse é um ponto importante. Segundo ponto, a decisão da 13ª Vara foi submetida ao TRF4, que confirmou a competência, foi submetida ao STJ, que confirmou a competência. Opa, então não foi um erro apenas do Sérgio Moro, né? As outras instâncias também conferiram. Então, isso também é alguma coisa que precisa ser analisada. Por que eu digo isso? Porque, como o processo já passou até o STJ, embora fosse reconhecida a incompetência de Curitiba, talvez desse para aproveitar os atos que foram praticados até agora. Olha, a partir de agora está errado, mas o que foi feito até agora dá para aproveitar. Essa seria uma possibilidade. Então, que é relativa ao timing, né? E se aproveitar as provas do novo juiz, dá para ter julgamento antes do processo eleitoral de 2022. Só para lembrar, o registro, que é onde vai ser examinada a elegibilidade de todos os candidatos, nós estamos falando para a Rede Alesp, né? Então, todos os candidatos têm o seu registro examinado em agosto de 2022. Até lá, muita coisa pode acontecer. Ô, doutor, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do país. Cabe recurso nessa decisão do Fachin? Caso seja positivo, quem que vai e quem que tem o poder aí de analisar? Então, a própria Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público lá no STF, informou que vai recorrer, tem prazo para isso,
não é, o pessoal estava meio ansioso, vai recorrer na segunda? Não, a decisão foi tornada pública na segunda-feira, não significa que ela foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, né, que é quando começa a contar o prazo, nem na segunda, nem ontem que foi terça, nem hoje quarta. Tem uns dias para o Ministério Público recorrer e já disse que vai recorrer. Em princípio, Lilian, quem vai examinar o recurso vai ser protocolado, processo eletrônico, todo mundo tem acesso, vai voltar o processo para as mãos do relator, o ministro Fachin, que foi quem decidiu, e aí ele vai pautar o exame desse recurso. Em princípio, segundo a informação lá do Ministério Público, quem vai examinar é a mesma turma, a mesma segunda turma que a gente viu atuando ontem. Mas é possível que o ministro Fachin peça para o ministro Fux, que é o presidente do STF, já levar direto para o plenário. É possível, a gente tem que acompanhar. Agora, respondendo objetivamente, cabe recurso sim, nem que seja para a mesma segunda turma ou para o próprio plenário, e o Ministério Público disse que vai recorrer. Doutor, eu fico escutando aí as suas explicações, fico acompanhando também os noticiários e eu tento me colocar sempre, estando aqui nessa bancada, no lugar da pessoa que está em casa nos assistindo. E essa pessoa fica pensando assim, nossa, mas é uma coisa que se arrasta já faz anos. O Lula já foi julgado, o Lula já foi condenado, o Lula já foi preso, o Lula já foi solto. E agora vem essas pessoas de terno e gravata, eu estou me colocando no lugar de quem está em casa nos assistindo. Vem essas pessoas de terno e gravata e fala que tudo que foi feito nos últimos anos não vale nada. Isso não passa também essa insegurança por parte das decisões, essas contradições por parte das decisões jurídicas, não passa para a própria população uma insegurança? Afinal, tal pessoa inocente é culpado, como é que fica isso? O que acontece de errado para o processo ser tão moroso e ser tão contraditório, doutor? Fábio, você tem toda a razão, e é isso mesmo, o espanto nosso em relação a isso que você está apontando, essa insegurança jurídica. Eu concordo inteiramente, penso como você, e aí vou tirar a nossa responsabilidade, sua e minha. Vou lembrar o que falou o ministro Marco Aurélio ontem, foi o próprio ministro Marco Aurélio, que é colega do ministro Fachin no STF, que disse a mensagem que passa para a sociedade é uma mensagem de que o Poder Judiciário está batendo cabeça, de que não existe segurança jurídica, que o STF, de alguma maneira, passa a mão na cabeça de gente que fez coisa errada, né? Vamos partir do princípio que se vai ter novo julgamento, pode ser que o Lula seja absolvido, mas a mensagem que é passada é exatamente essa. Disse o ministro Marco Aurélio, que inclusive disse mais, que pegou todo mundo de surpresa. É lógico que cada ministro tem o poder de decidir monocraticamente, mas uma decisão dessa importância, que envolve, por exemplo, o processo eleitoral em 2022, mas que talvez signifique que o Lula foi tirado da disputa de forma indevida, lá em 2018. Eu não sei o que teria acontecido em 2018 se Lula fosse candidato, a gente não sabe, e não vai poder voltar. Agora, significa que talvez tenha esse erro do Poder Judiciário, vamos chamar de erro, né? Se o julgamento foi errado, pode ter mudado a história com H do Brasil, e não está certo isso. É para mudar a história para o bem, é para mudar a história para melhor, não para mudar a história para atender interesses de algumas pessoas, né, Fábio? Eu concordo inteiramente, por isso estou usando o ministro Marco Aurélio. Foi ele que disse que está tudo errado, que a mensagem é muito ruim para a sociedade. E aí depois a gente vê, né, aquelas manifestações, para que serve o STF? Vamos fechar o STF? É isso que a sociedade acaba pensando, para que serve? Se é para fazer, corrigir coisas 5 anos depois e para mudar o curso da história dessa maneira, talvez seja melhor não ter STF mesmo. Eu concordo inteiramente. Não concordo que não precisa ter STF, mas eu concordo que alguns pensem assim. Ô, doutor, então o Lula hoje ele é elegível, mas o senhor acredita que pode ocorrer alguma outra situação no decorrer do caminho que ele possa voltar a perder a elegibilidade dele nas próximas disputas de eleições? É possível sim, pelo tempo. Vamos lembrar, o processo eleitoral, o julgamento dos registros é a partir de agosto de 2022, então a gente tem aí 1 ano e uns meses, né? Então é possível sim. Como isso seria possível? Julgamento de outros processos, existem outros, se não me engano são 8 ou 9 processos que o Lula é réu, nós estamos falando agora de 4, então depende dos outros, como é que eles estão avançados ou não, se haverá decisão. Vamos lembrar que a lei da ficha limpa fala em decisão de órgão colegiado.
Portanto, não basta só a decisão da primeira instância. Então, precisa ver em que fase estão os outros processos, se haverá condenação em primeira instância, se haverá condenação em segunda instância, que vai ser examinado lá em agosto de 2022. E nestes 4 processos específicos da decisão de segunda-feira, precisa saber se os atos de instrução vão ser aproveitados ou não. Se forem aproveitados, eu acho que dá tempo. Vamos imaginar que os processos vão ser distribuídos hoje. Vamos falar, hoje é quarta-feira. Hoje é 10 de março. Vamos imaginar que os processos vão para Brasília hoje. E aí o juiz decide, não, vou aproveitar a prova produzida, vou aproveitar, são dezenas de testemunhas, né? Então vou aproveitar o que as testemunhas já disseram, vou aproveitar as provas documentais que tem aqui e vou dar uma outra sentença. Sentença de Curitiba não valeu, vou dar uma outra sentença. Imagina que ele precisa aí de uns 60 a 90 dias para estudar o processo. É lógico, é um processo complicado, um processo complexo, envolve, né, interesses importantes, né, para o Brasil. Então, ele demora aí 60 a 90 dias para decidir, para dar uma nova sentença. Não importa se a sentença é absolvendo ou é condenando, quem não gostar da sentença vai recorrer de novo, aí vai ser TF1. E aí eu acho que, somando aí 60 a 90 dias, a gente chega em junho, julho, tem aí mais um ano para o TRF decidir. É possível, é possível. Não vou dizer que vai acontecer, mas é possível, porque isso vai ser visto em agosto de 2022. Agora, lógico, se o juiz novo decidir não aproveitar nada, ter que ouvir todas as testemunhas de novo, fazer todas as perícias novamente, aí com certeza não dá tempo para nenhum desses processos refletir na inelegibilidade do Lula lá em agosto de 2022. Agora, juridicamente, o que interessa e o que é importante, hoje, 10 de março, o Lula é ficha limpa, o Lula está elegível. Não importa se a gente gosta ou não gosta, é a verdade jurídica. Agora, doutor Alberto, pegando o gancho no caso do Lula, a gente fala dele porque toda análise do processo diz respeito a ele é o ex-presidente da República, então ele é o protagonista de tudo isso. Mas existem vários outros políticos que também foram analisados, julgados ali por meio da Lava Jato, e que esses políticos estão presos, muitos deles estão presos até hoje. Essa decisão em relação ao Lula pode favorecer muitos desses políticos que estão presos e eles terem a possibilidade de também terem os seus processos anulados, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, Fábio, com certeza sim, a resposta é positiva. Essa decisão pode afetar todos os outros processos. Pelo seguinte, para o nosso telespectador entender, o fundamento da decisão do ministro Fachin de dizer que Curitiba não é o local competente para julgar esses processos é que ele entendeu que lá em Curitiba só devem permanecer, ou só deveriam estar os processos relativos à corrupção na Petrobras. Então, tudo aquilo que dizia respeito à corrupção na Petrobras é de Curitiba. O que não diz respeito à corrupção na Petrobras é em outros lugares. Então, em relação ao Lula, por exemplo, ele diz, já que o Lula era presidente da República na época, então o local dos fatos seria onde o presidente da República trabalha, que é Brasília, por isso ele mandou lá para Brasília. Está escrito isso na decisão dele. Mas os outros réus, os outros processos que não têm relação direta com a corrupção na Petrobras, cada um vai ter o seu foro competente. Então, tem processo em Pernambuco, tem processo aqui em São Paulo, tem processo no Rio de Janeiro. Então, essa competência seria distribuída. Então, cabe agora, e eu já vi manifestações de alguns advogados ontem, né? Cada advogado que tem cliente, que tem réu nessas ações lá de Curitiba, vai examinar se a acusação é corrupção contra a Petrobras, e aí vai querer aproveitar essa decisão sim, e juridicamente está correto, né, Fábio? Se a decisão em relação ao réu Lula foi essa, de que está tudo errado em Curitiba, em relação a outros réus que não tem nada de corrupção com a Petrobras, tem corrupção com outras coisas, outros contratos, outros objetos, mas não com a Petrobras, também não deveriam ter sido julgados em Curitiba. Então, aí, a gente volta no que você perguntou antes, é a segurança jurídica. Tem que ter segurança jurídica para todo mundo. Doutor Rolho, vamos falar um pouquinho agora do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Qual que pode ser o futuro dele? Porque até então ele era uma pessoa que estava no ícone, exemplo de bom profissional, exemplo de bom magistrado. Hoje estão digladiando ele para todos os lados. O que pode acontecer com ele em virtude dessas anulações, em virtude dos erros que outros magistrados estão dizendo que ele cometeu?
Então, vamos lá. Nós não falamos, Lilian, do julgamento de ontem, né, que foi da parcialidade, da suspeição. Porque, lógico, embora sejam julgamentos diferentes, a decisão do ministro Fachin na segunda e o julgamento de ontem, a decisão de ontem também vai ter reflexos nos processos e, inclusive, reflexos mais abrangentes, mais profundos, né? E me chamou a atenção no voto do ministro Gilmar Mendes, que foi relatando fatos e momentos onde o Sérgio Moro, não é mais juiz, teria agido de forma incorreta. Então já me perguntaram, mas ele usou as gravações da Operação Spoofing, é isso o nome? Ele usou as gravações que seriam ilegais, então ele não pode usar para decidir prova ilegal. É verdade, esse ponto eu concordo. Agora, é uma opinião jurídica, não foi isso que o ministro Gilmar Mendes e depois o ministro Lewandowski entenderam. Ele repetiu várias vezes passagens das conversas, dos diálogos, das combinações, né, que não deveriam ter acontecido, onde a gente sabe que aconteceu. Mas ele também, se a gente esquecer essas conversas que em tese seriam provas ilegais, ele mencionou outros momentos, ele mencionou a condição coercitiva do Lula aqui no aeroporto de Congonhas, ele mencionou o cerceamento de defesa, a defesa pedia provas, ele indeferia, sem fundamento correto, ele mencionou inclusive perseguição a advogados, né? Mandou coletar informação e grampear telefone do advogado, um dos advogados da equipe do Lula. Também está errado isso, o advogado não é o criminoso, não é o réu, né? Então, além das gravações, que podem ser consideradas ilegais, existem outros elementos. Outra coisa que ele mencionou, o Sérgio Moro, na época, liberou uma conversa gravada do Palocci em cima da eleição. Isso também pode ter mudado os rumos da eleição. Depois, entre o primeiro e o segundo turno, ele aceitou o convite do presidente Bolsonaro, sua excelência, o presidente, para ser ministro. Quer dizer, tudo isso revela um comportamento para o ministro Gilmar e para o ministro Lewandowski inadequado para um juiz que deveria ser imparcial. Agora respondo, Líder, em razão disso, em relação ao foro, é possível que o juiz tenha errado. No juridiquês a gente vê esse tipo de problema todos os dias. Eu vou lá e digo para o juiz, senhor juiz, o senhor não pode julgar esse processo, o senhor é incompetente. Se o juiz insiste e depois ganha o recurso no tribunal, o juiz não fez nada errado, ele tem direito a ter a convicção dele. Eu acho que eu estou certo e eu vou manter o processo aqui comigo. Aí o tribunal vai e diz, está errado, anula a decisão. Exatamente como no caso do Lula. Nem por isso o juiz agiu de má fé. Então, o juiz, enquanto agente do Estado, tem o direito de decidir e, para isso, tem o tribunal. Se decidiu errado, o tribunal vai corrigir. Então, em princípio, em relação ao foro, eu acho que não vai acontecer nada, não tem nenhuma consequência para o Sérgio Moro, né? Agora, a suspeição é diferente, porque a suspeição, que é o que foi julgado ontem, significa que o juiz foi parcial, tinha interesse pessoal em prejudicar o Lula e prejudicar o réu. Se isso é verdade, se isso é verdadeiro, eu imagino, pelo menos aí uma ação de indenização. Aí a discussão vai ser se é contra o Estado, porque a responsabilidade pelo juiz estar lá é do Estado, né? Estado brasileiro, União, então não sei se é uma ação contra o Estado e contra o juiz também ao mesmo tempo, ou ex-juiz, já que você agiu inadequadamente, você agiu de forma errada, você é responsável pelos prejuízos que eu tive. E aí entra o problema da prisão que você falou, Lilian, aí entra todos os prejuízos morais que Lula sofreu, eventualmente a perda da chance de ser candidato em 2018, como ele queria ser, né? Então, é possível isso. Agora, só para finalizar esse raciocínio, me preocupou alguma coisa que o ministro Lewandowski falou ontem também no voto dele, falou em abuso de autoridade. Abuso de autoridade é crime. Então, se está correto que o Sérgio Moro praticou abuso de autoridade, ele tem que ser processado criminalmente também, e aí abre um leque de possibilidades que a gente vai ver daqui para frente o que vai acontecer. Com certeza, doutor. Ainda o senhor vai vir muito aqui no jornal para dar e explicar para o telespectador aí as decisões que o Supremo Tribunal Federal vem tomando, porque cada dia é uma caixinha de surpresa, ninguém imagina o que pode acontecer. E o Jornal da Rede Alesp entrevistou agora Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. A gente agradece a sua entrevista e tenha um bom dia, doutor. Muito obrigado, Líria. Um abraço para o Fábio, para todos os telespectadores e um bom dia de trabalho para todo mundo. Obrigada.